Bom, ontem tivemos aí uma polêmica, né, que apareceu no âmbito do governo federal, envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, com acusações de assédio, né, ali. Estamos aqui com o Jones Manuel, aproveitar para perguntar para ele como é que você está enxergando e acompanhando esse episódio lá em Brasília. Perfeito, Vitor. Veja, acho que a primeira coisa a ser dita é uma reflexão meio sociológica, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que são recorrentes os casos de assédios contra a mulher, em que está envolvida uma relação hierárquica ali de poder. Então, seja na esfera pública, seja na esfera privada, numa universidade, numa empresa, numa prefeitura, no ministério, não é incomum, pelo contrário, casos de assédio, assédio sexual, assédio moral e de todo tipo, em homens que têm uma posição hierárquica de mando frente a mulheres. Então, a despeito desse caso em si ser verdadeiro ou não, a gente tem um problema sociológico aqui ligado à dinâmica patriarcal. Quando a denúncia veio a público, ela veio a partir de uma ONG, né, a Me Too, que são denúncias anônimas. E aí, a partir do momento que a denúncia veio a público, a tarefa correta é investigar imediatamente e começar um procedimento interno, dada a gravidade das denúncias, especialmente porque envolve também dois ministros do governo. Então, o que que isso deveria ter acontecido? E aqui a gente começa um show de irresponsabilidade do governo Lula. Veja, na hierarquia do governo federal, você tem presidente, vice e ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil é o terceiro cargo mais importante do Executivo Federal. Teoricamente, ele deveria ser a pessoa que coordena os trabalhos ali do governo federal. A partir do momento que surgiu a denúncia, deveria ser tarefa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamar imediatamente o Silvio Almeida, afastar ele e começar um processo investigativo e já começar uma rígida apuração. O Rui Costa não deveria nem ter dormido. Ele deveria acordar hoje com a solução pronta de encaminhamento. Solução pronta de encaminhamento, o que é que eu falo? O ministro deveria ser afastado, não para dizer que ele já é culpado ou não, afastado para investigar. Porque o que foi que aconteceu ontem? O ministro ele soltou uma nota pelo Ministério dos Direitos Humanos. Isso não pode acontecer. Se você está sendo acusado de uma denúncia grave como assédio sexual, você não pode mobilizar a estrutura do próprio ministério para se defender. Você preserva a instituição, ministério, afasta ele de pronto, anuncia que vai se abrir uma sindicância interna com todos os órgãos competentes, já dá posse a um interino ou interina no ministério. E se não é o caso, se por um misto de relações que tem ali, não dá para ser alguém que já estava no ministério, nomeia uma pessoa interina, por enquanto, começa-se uma investigação e o Ministério da Casa Civil, assumindo a responsabilidade, centraliza os pronunciamentos e evita disse-me-disse, evita fofoca, evita ataques, evita brigas internas dentro do governo e dá seriedade, inclusive chamando órgãos da sociedade civil, movimentos sociais, para acompanhar as apurações, para dar o máximo de transparência possível. Então, saiu uma nota, por exemplo, sobre o caso, que foi uma nota do. Deixa eu só abrir aqui para citar o nome certinho. Do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma organização que está há 40 anos pautando a luta pelos direitos humanos no Brasil. Então, chama organizações feministas, chama movimentos de defesa dos direitos humanos e tal, diz assim, ó, a denúncia é essa, o procedimento vai ser esse, os órgãos envolvidos vão ser esse, as fases de apuração vão ser essas. Enquanto isso, o Silvio fica afastado do cargo. Sei que são casos muito diferentes, né? Mas o Itamar Franco, quando o ministro dele da Casa Civil, Hargreaves, foi acusado de corrupção, o Itamar Franco afastou o Hargreaves por 100 dias, foi feita uma investigação, foi feita uma apuração, foi provado que o Hargreaves era inocente e ele retornou ao cargo. Então, o que se deveria ter sido feito de pronto era afasta o ministro, afasta imediatamente, começa uma investigação. Agora, pela manhã, nessa sexta-feira, já tinha um pronunciamento dizendo assim: a investigação vai ser assim, assim, vai ter essa fase, vai ter esse procedimento, o prazo vai ser esse, com tudo muitas claras,
para a sociedade acompanhar, para as pessoas saberem, para especialmente as mulheres que votaram no governo, que são do movimento feministas, terem segurança que vai ter seriedade na apuração, acabar com qualquer suspeição de passar pano, de ser injusto, de não sei o que, ó, vai ser assim, 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 para todo mundo poder ver transparentemente o procedimento. E aí, com o tempo, a gente vai ter a conclusão se o ministro Silvio Almeida é culpado ou não das denúncias. Mas nada disso aconteceu, né? Aí a gente não sabe se o ministro vai ser demitido ou não. Formalmente ele ainda está no cargo, sabe? O que não faz sentido, porque um assédio que, segundo a denúncia, foi colocado por uma posição hierárquica de poder, pô, você não consegue, você não deve manter a pessoa no cargo até ficar provado. Afasta. Então a gente não sabe se o ministro vai ser demitido ou não. Se ele for demitido, e se for provado que é culpado, ok, sabe? Mas se não for provado que é culpado, então tá tudo errado, já deveria ter sido afastado. Houve uma cacofonia no governo muito grande, porque, segundo a denúncia, a ministra Aniele Franco, que é outra ministra de Estado, foi uma das vítimas, e aí ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas aí a primeira-dama, a Janja, já compartilhou uma foto com a Aniele, dando a intenção que é verdade, então o próprio povo brasileiro, a própria base social não sabe, sabe? Tipo, é verdade ou não que a Aniele é uma das vítimas, sabe? Eu acho que tem que se preservar a ministra, acho que é o total direito dela, ela querer se pronunciar ou não, sabe? Acho que a gente não deve cobrar a vítima agora, mas assim, se a Aniele não quer se pronunciar, não é outros membros do governo que tem que se pronunciar por ela, pô, sabe? Então, falta responsabilidade, falta seriedade, falta coordenação e, inclusive, segundo a denúncia, esses casos de assédio teriam acontecido em 2023 e teriam sido abafados até agora. Veja, se isso for verdade, isso tem uma gravidade a mais, né? Além de um ministro praticando assédio e uma ministra sendo assediada, tem outros ministros que acobertaram casos de assédio. Então, assim, a depender do elemento de verdade dessa denúncia, a gente tem uma crise generalizada. No mínimo, mais um ministro tem que ser demitido, porque se é isso mesmo, é verdade, aconteceu em 2023 e se abafou até agora, então tem que botar para fora o Rui Costa ou o Alexandre Padilha, que são os ministros diretamente responsáveis por cuidar da governança interna, da relação entre os ministérios com congressos e por aí vai. Então, veja, eu acho que o governo Lula, nesse episódio todo, tem sido muito infeliz, muito irresponsável, muito descoordenado e lidar com os problemas para evitar que vire uma crise generalizada em um clima de barata voa. Porque essa impressão que dá, sabe, Vitor? Um clima de barata voa, ninguém sabe muito bem o que fazer, e cada ministério solta nota, e cada um fala uma coisa, e você não sabe, e o Silvio solta nota, e não sei o que solta nota. Assim, não é assim que deveria se lidar com as coisas. Inclusive, o próprio governo deveria ter mecanismos internos muito mais rígidos e claros de lidar com casos de assédio moral e assédio sexual, porque antes da denúncia de assédio sexual saiu uma denúncia de assédio moral, né? Aí no dia seguinte saiu uma denúncia de assédio sexual. E até agora, pelo menos até onde eu vi, ninguém do governo foi à luz para dizer assim, não, pô, a gente tem um protocolo, a gente tem medidas, a gente tem formas boas de lidar com casos de assédio moral e assédio sexual. Isso simplesmente não foi mostrado ainda. O que expressa muito esse clima do governo Lula, que é cada um tá preocupado com si, não tem coordenação política, uma brigalhada interna, uma intriga generalizada. Então, acho que a gente tem que, enfim, desejar todo acolhimento e todo amparo para as vítimas, do acolhimento jurídico, acolhimento psicológico. Agora tem que se cobrar que o governo saiba ter mais responsabilidade, mais seriedade e mais celeridade no trato de situações como essa. Não dá para uma denúncia que explode num dia, o ministro dorme no cargo e a gente amanhece sem ter. E aí a gente está conversando nessa entrevista 3 horas da tarde da sexta-feira, né? Pode ser que no caminho para cá tenham acontecido novidades, eu não estou informado ainda, mas até então faltava simplesmente uma posição clara. Tanto é assim que estava se especulando pela mídia burguesa que o Lula deu uma declaração dando a entender que demitiria o Silvio Almeida. Mas assim, a apuração já foi concluída, já tem as provas, sabe? É uma irresponsabilidade, porque quando o Bolsonaro teve o presidente da Caixa denunciado por casos de assédio e tal, o que foi que a gente cobrou de cara? Sindicância,
procedimento claro, acompanhamento de provas, para a gente ver se não vai ter nenhum abafamento, se não vai ter nenhuma perseguição, nenhuma retaliação aos denunciantes, né? A gente tem que cobrar a mesma coisa. Procedimento claro, transparente, aberto, chamando movimentos de direitos humanos, movimentos feministas, movimentos negros para acompanhar tudo de maneira transparente para que não reste dúvidas que a decisão mais justa foi tomada. E até esse momento não é isso que a gente está vendo. Então acho que é uma irresponsabilidade da postura do governo e, se confirmado, também um ato absurdo e também irresponsável e grotesco do ministro Silvio, que acaba prejudicando não só as suas vítimas, como a bandeira da luta pelos direitos humanos no Brasil como um todo. Jones, obrigado. Passagem aqui por Vitória, né, do Jones Manuel. A gente conversou mais longamente também sobre a conjuntura política, enfim, e tudo mais. Essa entrevista vai ao ar terça-feira nos canais do Século Diário, então você tá aí, já dá uma curtida para acompanhar, para receber. Também estamos no Spotify e no site seculodiario.com.br. Essa entrevista vai ao ar na terça-feira, às 18 horas, nos nossos canais. Tá bom? Obrigado, Jones. Obrigado. Tchau, tchau.